Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no Google Maps e nesse vídeo vamos conhecer uma ferramenta barra serviço do Google vinculado aqui ao Google Maps que é um tanto quanto desconhecida, mas que é extremamente útil em diversos casos. Bom, o Google Maps nós utilizamos principalmente para procurar por localizações, medir distâncias entre um ponto A e o ponto B, ver qual é a melhor rota para ser feita e inclusive utilizar o Street View, que é justamente a opção que nós temos de pegar aqui o bonequinho do Google, jogar ele dentro do mapa. Observe aqui, toda essa parte azul é justamente onde nós podemos ter uma visão daquele local. Então, nós conseguimos ver isso aqui. Mas nesse vídeo, na realidade, nós vamos conhecer a ferramenta que se chama My Maps, que está vinculada, que utiliza como base o Google Maps. Então, vamos lá, vamos entender como que ela funciona e quando que nós podemos utilizar ela. Para utilizar, você pode vir aqui no Google Maps, clicar aqui no menu e procurar por seus lugares. Em português se chama seus lugares. Você clica aqui e tem a opção aqui de mapas. Observe aqui então que não tem mapa. Eu posso vir aqui já e criar mapa. Além disso, então, nós temos outra opção. Observe que ele já criou um mapa de teste. Outra opção, se você não quiser entrar aqui no Google Maps primeiro, basta você vir aqui no Google, então, e digitar My Maps. Digitou My Maps, você vai clicar aqui no primeiro link, que é google.com/mymaps, e depois, justamente, você já vai estar aqui na opção. Observe como nós acabamos de criar o mapa aqui, ele já aparece aqui para a gente. Se não tivesse esse mapa ainda, bastava criar aqui em criar um novo mapa. Bom, como ele já criou, eu vou clicar aqui nele e vou abrir. Aqui observe então que você já pode colocar o nome do mapa. Eu vou colocar o nome desse mapa de Brasil. E agora aqui entra a parte bem interessante. Vamos lá. Vamos supor então que eu tenho uma base de endereços que eu quero marcar dentro de um mapa. Então, para isso, eu já separei aqui um arquivo que se chama local.xlsx e aqui eu tenho então os 22 municípios do Acre. Eu já tenho aqui a longitude e latitude. Essa base aqui foi pega, está disponível no site do IBGE. Então eu tenho esse arquivo aqui, vou fechar. Observe então que eu tenho a localidade, o F abreviado, localidade com o F, longitude, latitude e o tipo. Esse tipo aqui, eu que criei aqui, o tipo de 1 a 4. Nós vamos ver no mapa para que isso pode ser utilizado. Então, eu tenho os locais e tenho o mapa. Agora, como que eu pego esses locais e trago aqui, puxo aqui para o mapa? Tem que fazer um por um? Bom, você pode fazer um por um, mas você não precisa. Observe que quando você tem aqui a camada, o mapa, ele aparece já com uma camada. Então, já temos aqui uma camada sem título. E observe que nós já temos aqui uma opção de importar. Importa os dados de arquivo CSV ou KLM ou de uma planilha. Então, eu vou clicar aqui em importar. Eu já tenho aqui o meu arquivo, então vou selecionar o arquivo do computador. Ele já está aqui na pasta. No caso, é esse primeiro. Já já nós vamos ver o segundo. Então, vou importar aqui o primeiro arquivo. Ele vai fazer o upload, é bem rápido. E olha que interessante. Ele já identificou que naquele arquivo do Excel, eu tenho uma coluna que tem o nome longe e outra lat. E ele já identificou que é longitude e latitude. Se na sua planilha você tem a informação de longitude e latitude, mas você não identificou com o nome long ou lat, não tem problema algum. Por quê? Porque aqui você tem a opção de trocar. Vamos supor, às vezes ele identificou errado, então eu vou lá e marco realmente qual é a coluna de longitude ou latitude. Observe aqui que na hora que eu marquei, ele pede para confirmar. Essa informação daqui é a longitude ou a latitude? Então, longitude. No caso, ele já tinha feito isso automaticamente. Então, eu vou dar aqui um continuar. Ele identificou longitude e latitude, que é o que ele vai utilizar para marcar os marcadores. Vou clicar em continuar. E agora ele pergunta como que eu quero que identifique os meus marcadores, ou seja, qual é a informação daquela planilha que diz o que é aquele ponto. No caso, eu vou utilizar a informação para definir o nome daquele ponto de localidade barra o F2. Então, vou dar aqui o concluir. E observe que somente com essas informações ele já calculou aqui, já importou todas as informações e no mapa já temos então todos os 22 municípios do Acre. Vamos então aqui entrar já na parte bem interessante. Ele importa o nome da camada com o nome do arquivo que nós importamos.
Eu vou tirar aqui então e vou botar o nome de Acre. É importante ressaltar que aqui eu importei os dados utilizando uma planilha do Excel, mas existem diversas outras formas de você fazer isso. Eu mostrei aqui uma, você pode verificar qual outra você também pode utilizar. Vamos lá. Então aqui nós temos as cores dos itens. Eu posso trocar aqui, clicando aqui onde tem todos os itens, eu clico aqui nesse ícone e eu posso trocar justamente a cor que aparece ali. Eu vou deixar nesse azul mesmo. Observe que quando eu clico no item, eu tenho todas as informações que eu tinha lá naquela planilha anteriormente. Eu tenho a localidade, a UF, o F2, longitude, latitude e tipo. Aqui, justamente onde o marcador está posicionado, que é justamente ele puxa as informações aqui de longitude e latitude. Vamos supor, então, que você quer separar aqui a cor dos seus pontos. Como é que você faz? Observe, então, que nós temos aqui essa opção de estilo uniforme. Eu vou clicar nela. E aqui onde tem a opção de agrupar lugares por, eu vou marcar a opção justamente de tipo. Então, marquei aqui e observe que agora as cores estão relativas ao tipo que eu marquei lá anteriormente na planilha do Excel. Por exemplo, esse verde aqui é justamente o tipo 2. Então, todo verde que eu clicar, observe que ele é o tipo 2, assim como ele está indicado aqui no mapa. Na hora que eu coloco aqui o mouse em cima do número, ele marca já automaticamente todos aqueles tipos que eu possuo. Além disso, além de utilizar as categorias aqui, você pode criar um intervalo de cor. Então, ele vai utilizar uma cor mais clara até uma cor mais escura. Existem aqui diversas opções. Além disso, tem a opção de cores diferentes, mas vamos marcar então aqui por categoria mesmo. Além disso, quando nós clicamos aqui na opção de estilizado por tipo, nós temos a opção de definir rótulos. Atualmente, ele está marcado, então, por padrão, com nenhum marcador. Quando nós clicamos aqui e marcamos, por exemplo, localidade, observe que agora, no mapa, aparece justamente o nome daquela localidade. Se ela não aparecer, dê um pouco de zoom que vai aparecer. Ele não aparece aqui justamente quando tem espaço, mas no momento que eu dou o zoom e tem um espaço para aparecer o nome, ele aparece. Só que não acaba por aqui. Nós temos ainda diversas outras opções que nós vamos continuar vendo nesse vídeo. O que eu vou fazer aqui, vou voltar ao padrão que estava antes. Então, eu vou tirar aqui o marcador e também vou tirar o estilo uniforme. Então, temos aqui justamente os municípios marcados. Eu mostrei anteriormente que na planilha que nós utilizamos, na chamada local.xlsx, nós tínhamos justamente a informação de longitude e latitude. Mas e agora? E se nós tivermos uma planilha que não tem essas informações? O que nós podemos fazer? Então vamos lá. Eu tenho aqui essa local underline 2 e vamos utilizar ela. Eu vou criar aqui uma nova camada. Ele cria. E a camada que nós tínhamos anteriormente, eu vou clicar nesse botão que ele oculta, ele deixa de visualizar. Essa nova camada, então, eu vou chamar aqui de Acre 2. Acre underline 2. E vou importar justamente o arquivo do local 2, conforme nós vimos. Observe então que agora ele não tem latitude nem longitude. E o Google Maps pergunta: ok, eu não encontrei nenhuma informação que eu possa utilizar para marcar esses locais. O que você quer que eu utilize para marcar os marcadores? Então vamos marcar aqui localidade /UF. Então vou dar aqui o continuar. E da mesma maneira, ele pergunta como que eu vou querer identificar os marcadores. Então, eu vou marcar aqui também a localidade. Marquei, ele está carregando essas informações e ele importou. Mas antes, eu tinha certeza que o marcador estaria no local correto do município. Por quê? Porque eu estou utilizando uma base do IBGE. Mas agora, eu não tenho a localidade em si, eu tenho somente a informação de um nome. E isso vai ser justamente a informação que o Google possui, que às vezes ele pode acertar, mas não necessariamente ele vai acertar. Então, é importante que você sempre confira. Então, para verificar que existem divergências, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui o que está utilizando os dados do IBGE e vou ficar marcando e desmarcando o que nós utilizamos do Google para ver as diferenças que nós temos. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou marcar. Então, a gente consegue ver, ó,
nós conseguimos já observar que existem algumas divergências. Alguns estão nos locais corretos, conforme nós podemos ver, esse aqui de Feijó, quando eu clico, ele realmente cria outro no local correto. Ele atualizou aqui, um instante, pronto. O de Feijó está correto, mas, por exemplo, aparece um aqui no mapa, no meio do nada. Vamos ver então qual que é esse daqui e ver qual que é o local correto? Observe, pelo Google, ele dá a informação que aqui é Tarauacá. Só que, na realidade, nós podemos ver que Tarauacá não é aqui. É justamente nesse outro ponto. Então, quando que eu indico que você utilize bases que você não tenha longitude e latitude? Bom, às vezes você realmente não tem a latitude e a longitude daquele local. E aí você se pergunta, tudo bem, eu vou utilizar então esse serviço sem informar a latitude e longitude, mas então eu quero fazer os devidos ajustes para levar todos os pontos para o local correto. Como que nós fazemos isso? Bem simples. Basta clicar então no marcador e arrastar. Mais simples do que isso realmente não é possível. Basta pegar então no marcador e arrastar para o ponto correto. Então, sempre que você importar bases que não possuem latitude e longitude, é extremamente importante que você confira para ver se os itens estão realmente no local correto. Então, isso daqui realmente você teria que fazer um trabalho de verificando um por um. Em outros casos, nós vemos que ele realmente chega perto. Por exemplo, nesse outro aqui, ó, nós temos Jordão, que essa daqui é justamente a informação do IBGE, e essa outra aqui é a informação que o Google acredita que seria correta. Então, vem aqui e arrasta para o local correto. Então, você faria isso para todos os pontos. Como nós vimos, então, além disso, eu vou ocultar aqui o Acre 2, vou deixar só o Acre normal. Conforme nós vimos anteriormente, nós temos aqui essas informações de localidade, o F, o F2, longitude, latitude e tipo desses marcadores. Pode surgir a dúvida, ok, e se eu quiser fazer alguma alteração, como que eu faço? O jeito mais simples, então, de fazer é simplesmente vir aqui, clicar no item e clicar no botão de editar. E aí você consegue editar. Se você quiser editar vários de uma vez, você pode fazer o seguinte. Você vem aqui na sua camada, clica nesse botão de opções de camada, e aí tem aqui a opção abrir tabelas de dado. Quando você clica aqui, olha que legal. Ele tem a matriz, né, com as informações, e você pode vir aqui diretamente e já fazer qualquer alteração que você desejar. Você digitou algo errado? Não tem problema. Vem aqui e altera o nome que você digitou. Tinha algo aqui, por exemplo, que era Feijó. Era do tipo 1. Agora, Feijó é do tipo 2. Então, faço aqui a alteração. Eu posso fechar aqui já. Vamos ver aqui Feijó. Observe que agora Feijó já está do tipo 2. Se eu tivesse a informação aqui da cor, conforme nós tínhamos anteriormente, Feijó já vai estar na cor certa, na cor verde, que é referente ao item 2. E você pode perguntar, tudo bem, termina por aí a utilização do Google My Maps? Não termina por aí. Ele tem diversas opções. Eu vou mostrar mais uma aqui, que é bastante útil também, que é a opção de rotas. A opção de rotas, você pode vir aqui e clicar na opção de rotas. Ele vai dar a opção aqui de você já criar uma rota. Vou criar aqui com o nome rota carro, rota de carro. Então, ele já deixa aqui a opção de colocar o ponto A e o ponto B. Ponto A, então, vou colocar um ponto genérico de uma cidade. Vou colocar aqui Brasília. Vou colocar, então, para São Paulo. E olha que interessante. Automaticamente ele já cria aqui a nossa rota. Depois, eu posso colocar aqui Rio de Janeiro. Depois eu posso colocar Salvador. E aí, ele já dá toda a informação do trajeto que pode ser realizado. Além disso, quando clicamos nesses 3 pontos, observe que nós temos aqui a opção de rotas detalhadas. Quando nós clicamos, temos aqui então a distância total, então 3.074 km, e o tempo que se levaria para fazer esse percurso sem parar. 1 dia, 16 horas e 22 minutos. Aqui então nós temos todo o percurso, a distância de cada um desses percursos. Então, primeiro, de Brasília para São Paulo, tem 1.007 km, leva 11 horas e 40 minutos. A gente pode descer aqui, depois de São Paulo para o Rio, são 434 km, 5 horas e 27 minutos. E por fim, do Rio para Salvador, são 1.632 km, 23 horas e 13 minutos.
E aí, com isso, nós temos aqui justamente a rota desse percurso. Podemos fechar. Além disso, esse botão aqui é bem importante, porque nós podemos deixar de visualizar e visualizar. E temos diversas outras opções aqui. Temos a opção de medir distância, de desenhar a linha e de adicionar os marcadores também manualmente. Se você quiser criar manualmente, você pode fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, vou fechar essa aqui do Acre, vou criar uma nova camada. Vou criar aqui, por exemplo, capital. E aí eu vou pesquisar, por exemplo, Brasília. Achei aqui Brasília. Observe que já tem aqui a opção de adicionar ao mapa. Quando eu clicar em adicionar ao mapa, por que ele criou nessa capital? Justamente porque era ela que estava selecionada. Se por acidente você marcar, pesquisar aqui de novo então Brasília, mas está marcado aqui a opção do Acre, se eu clicar aqui em adicionar, ele vai adicionar a informação do Brasília justamente no Acre e não na capital onde nós queríamos. Então, fique sempre atento a ver qual é a camada que você selecionou aqui desse lado. Como Brasília não faz parte do Acre, eu vou fechar aqui. E aqui você consegue criar então esses marcadores manualmente. Ou você clica aqui e marca, e coloca o nome do ponto, salva, ou você pesquisa e clica aqui na opção de adicionar o mapa. Então sempre você pode vir aqui e arrastar também para o ponto que você desejar. Também, mesmo que você faça manualmente, você tem a opção aqui de abrir tabela de dados. E aí ele vai ter justamente o nome e a descrição. Existem alguns limites aqui referente à utilização do Google My Maps. Primeiro, nós podemos utilizar até 10 camadas. Então, eu vou criar aqui várias e vai chegar uma hora, justamente na 11ª, que ele não vai deixar eu criar mais. Então, fique atento que você só pode utilizar 10 camadas. Observe, quando eu tenho 10 já e vou criar mais uma, não foi possível adicionar a camada. Você atingiu o limite de camadas para esse mapa. Além disso, em cada camada, você pode colocar até 10.000 locais. Esses valores podem variar no futuro, dependendo das limitações que o Google disponibilizar. Mas o principal de estarmos vendo aqui a utilização do My Maps é a opção de compartilhar esse mapa com outras pessoas e com seus dispositivos. Por quê? Você pode vir aqui e apertar o botão de compartilhar, e aí você vai poder compartilhar só com você, com outras pessoas, só você pode editar, outras pessoas podem editar, você pode compartilhar só com o link. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui que eu vou compartilhar com qualquer pessoa que possua o link. Então, vem aqui, ó, ativado, qualquer pessoa com o link. Qualquer pessoa com o link pode acessar, não é necessário fazer login. Então, vou dar aqui o salvar, e qualquer pessoa que tiver esse link vai conseguir justamente visualizar o mapa. Qual é a visão que ela vai ter? Você pode visualizar clicando nesse botão aqui, ó, de visualizar. Quando você clica aqui, é justamente essa a visão que a pessoa vai ver do que você criou. Então, ela vai poder vir aqui e ver cada um individualmente, ou ver vários de uma vez também. Observe. E aqui também, observe que aparece justamente os itens referentes a cada um desses locais, justamente para facilitar a visualização. Então, observe aqui, ó, que tem um e ele já aparece aqui todos. Além disso, a pessoa, quando clica aqui, recebe as informações que foram adicionadas àquele item. Bom, então nesse vídeo nós vimos uma parte das funcionalidades que nós podemos utilizar dentro do Google Maps, que do meu ponto de vista são as mais importantes e as que mais são utilizadas no dia a dia. Além disso, nós vimos aqui pelo computador, mas você pode acessar esses mapas diretamente com o aplicativo do Google Maps no seu celular ou dispositivo móvel. Bom, então vimos aqui as diversas funcionalidades do Google Maps, do meu ponto de vista, as mais importantes que provavelmente você possa utilizar. Lembrando que o Google Maps é utilizado principalmente para você fazer um planejamento, identificar locais, planejar rotas e ter a possibilidade de compartilhar todo o seu planejamento com outras pessoas ou com você mesmo, com outros dispositivos seus. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te encontro em breve, abraços e até mais!